Olá, eu estava revisitando um tema que eu preparei para uma aula do nosso projeto, o Clube Quatro Riquezas, que é um projeto muito do nosso coração, meu e do Marcelo, onde a gente vai falar sobre a construção das quatro riquezas da vida, que além da financeira também é a pessoal, a emocional e a relacional, né, dos relacionamentos. E todas elas sendo trabalhadas, é fato de que você vai prosperar, é fato de que você vai crescer, de que você vai gerar riqueza para a sua própria vida. E entendendo que essa riqueza não vem de fora, essa riqueza vem de nós. E essa aula que eu estava preparando é um tema que eu gosto muito e que para mim foi uma virada de chave muito grande em 2023, algo até recente, porque eu não conhecia esse assunto, então eu sinto como uma missão minha muito forte de levar para mais pessoas esse tema, porque muitas pessoas podem estar sofrendo, muitas pessoas podem estar limitadas somente por conta de não saber que isso existe. Existe uma crença chamada crença do merecimento, e quando o nosso nível está baixo de merecimento, mostra que nós não estamos preparados para o melhor. Mesmo que a gente fale, mesmo que a gente busque, mesmo que a gente trabalhe muito, a nossa crença de merecimento, ela vai fazer de tudo para nos levar para um ambiente de escassez, para um ambiente de falta, para um ambiente de dívida, de dificuldade. Por quê? Porque internamente nós não estamos cultivando e aumentando, elevando o nosso nível de merecimento. E como eu posso comprovar isso? Não somente por exemplos da minha vida, mas nós acompanhamos durante algum tempo, mais de um ano, alguns empresários, empreendedores que participavam com a gente da mentoria High Level. E o que a gente pôde observar é, se essa crença de merecimento ela não é trabalhada e esse nível de merecimento aumentado, expandido, muito difícil a gente começar um trabalho de geração de riqueza para aquela pessoa, seja na vida pessoal, tá? Mas também financeira, porque na vida pessoal muitas mulheres, por exemplo, têm um nível baixo de merecimento e acabam aceitando qualquer tipo de relação. Essas são as histórias que a gente ouve e tem tudo a ver com o merecimento. Se elas trabalhassem o merecimento delas, essa é a chave que ninguém conta. Elas teriam bons relacionamentos, porque elas se tornariam mulheres muito boas e elas não aceitariam qualquer coisa. O merecimento ele parte desse princípio de que você só vai receber aquilo que você acredita merecer. Então ninguém consegue fazer com que você avance na vida, porque isso é interno de cada um. O quanto você sente que você é merecedor de uma vida maravilhosa. Não o quanto você deseja a vida maravilhosa. Você entende que tem uma diferença entre querer? Muitas pessoas estão querendo no mundo. Muitas pessoas estão visualizando, pensando numa vida maravilhosa. Mas o step 1 do nosso crescimento, e todas as pessoas que você percebe que foram muito longe na vida, né, que alcançaram assim níveis de sucesso muito grande em várias áreas da vida, né? No caso dos atletas, na parte mais física e mental, mas outros profissionais que contam a história, mostram de onde vieram, mostram o carro que usavam, a casa que moravam, o que eles comiam e onde eles chegaram. São patamares de avanços muito grandes, a gente precisa olhar alguns padrões, e o merecimento ele é um dos primeiros padrões que a gente pode olhar no sucesso de alguma pessoa. Com certeza, não importando a realidade que aquela pessoa estava, ela trabalhava o merecimento. Eu acompanhei recentemente uma mentora no digital, que quando eu conheci ela já há alguns anos atrás, 3 anos atrás, se eu não me engano, ela já estava num patamar melhor de vida, mas hoje ela está realmente, né, multimilionária e vivendo do digital, mas há 4 anos atrás não era essa a realidade, mas ela já estava diferente. E ela conta do quanto era difícil para ela, porque ninguém aceitava ela querer se vestir bem na comunidade que ela morava. Ela não queria usar o copo de requeijão que tinha na casa. Ela esperava as pessoas saírem de casa, ela pegava as taças da avó que ficavam guardadas no armário, que a avó nunca usava, que era para servir uma visita, e ela montava a mesa com a taça e tomava água na taça, fingindo que estava num restaurante extremamente chique.
e era totalmente fora da realidade, das possibilidades dela e da família dela naquele período. E por que eu tô contando isso? Porque é isso que o merecimento faz. O merecimento faz você enxergar o teu merecimento, o teu valor, mesmo que nada em volta demonstre isso. Eu apliquei o merecimento na questão de relacionamento. Vejamos aqui, a gente fala muito de merecimento sobre prosperidade financeira, mas existe também um ponto do merecimento aplicado a outras áreas. No caso de relacionamento, eu tive só relacionamentos difíceis quando jovem. Não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, tive sérios problemas que poderiam me fazer enxergar que não sou merecedora de um cara bacana, porque, nossa, olha quantas experiências complicadas desde muito nova. Porém, se existe um merecimento que eu carregava comigo é de que eu casaria com o homem dos meus sonhos. E ninguém tirava isso da minha cabeça. Eu assistia filmes para alimentar isso. E eu aprendia muito com os filmes de relacionamento. Tenho até algumas indicações de filmes que eu já assisti mais de 10 vezes naquela época, alimentando o meu sonho. Eu falava, nossa, eu acredito nesse tipo de amor. Eu vou viver um dia um amor assim. Eu via exatamente as cenas e eu falava, eu me enxergo assim. Parece que eu sou a menina do filme. Mas a minha realidade não demonstrava isso. As minhas experiências anteriores não demonstravam isso. Mas o meu nível de merecimento em relacionamento era altíssimo. E eu sabia que eu só casaria com alguém que atendesse a esse nível. Então a exigência estava muito alta, mas não era exigência, era expectativa, era o senso de merecimento, a crença que eu tinha nesse item da minha vida. E eu falo, né, o Marcelo, ele é essa criação, né, e realmente nada no meu casamento, no nosso relacionamento, no nosso namoro foi diferente de tudo aquilo que eu projetei, imaginava e sentia que merecia. E por que eu tô falando isso? Porque é possível fazer isso em qualquer área da vida, mas a gente precisa aumentar o merecimento que existe dentro de nós. Se você sente que você não merece um trabalho maravilhoso e ganhar 20, 30 mil reais por esse trabalho, você não tem quem consiga fazer você ganhar. Mas pode ter certeza que os gerentes que hoje recebem esse valor, eles trabalharam a crença do merecimento neles desde cedo. São pessoas que... As pessoas confundem crença de merecimento com ambição, mas são pessoas que assim, poxa, eu mereço, eu estudei, só Deus sabe o que eu fiz, o quanto minha mãe se esforçou. Você entende que não tem nada a ver com ganância? Porque às vezes são pessoas simples, que vieram de uma realidade difícil, que ralaram muito mais do que todo mundo para conseguir o que conseguiram, mas dentro deles eles tinham a sensação de eu mereço muito, eu mereço mais. E toda vez que você tem esse sentimento, a tua realidade vai gerar esse merecimento seu. Eu não posso te falar assim, se é imediato, para algumas pessoas acaba sendo, mas com certeza essa é uma crença que quando trabalhada você tem resultados sempre, 100% dos casos. E isso é maravilhoso. Para alguns mentorados eu dei orientações sobre como trabalhar o merecimento de forma simples. Poxa, se você vai no mercado mais simples da sua cidade, aquele mais feinho, aquele mais bagunçado, aquele mais assim que detona o seu merecimento, você se sente um lixo indo lá. Porque as pessoas só falam de boletos a pagar, as pessoas só falam que os preços estão altos e é tudo sujo, é tudo bagunçado. Poxa, o que você tá mandando pro seu cérebro? Que eu mereço isso. E você nem percebe que você sai dali meio depressiva. Mas economizou lá seus 10, 15 reais. Será que tá valendo a pena? É essa reflexão que eu trouxe hoje. Muito rápida, em 9 minutinhos. Mas é um assunto que dá pra gente falar aí um dia inteiro. Mas era só pra começar a trazer pra vocês esse tema que eu nunca trouxe. O quanto é importante você olhar pra sua crença de merecimento e começar a trabalhar, caso você tenha ela muito baixa, para que você possa realmente alcançar todos os seus sonhos. Eu desejo que vocês façam um excelente dia.